o assunto de hoje é prisão mental. É a questão de você saber o que são essas prisões mentais e o que elas podem ocasionar, nossa, é ótimo, né? O que elas podem fazer na sua vida e qual que é o problema que elas podem trazer para você dentro do seu dia a dia, dentro das suas rotinas, dentro das suas metas. Então eu vou contar um pouquinho aqui como que você pode descobrir o que é essa questão da prisão mental, ou seja, dos sabotadores. O que são esses sabotadores? Os sabotadores são todos os pensamentos, sentimentos e energias negativas que você carrega como um mecanismo de defesa. Por que um mecanismo de defesa? Porque são coisas que quando você se sente frustrado em determinadas situações, quando você tem medo, quando você se sente inseguro com determinadas coisas, você acaba querendo fugir, você acaba querendo ficar na zona de conforto, você acaba se sabotando, por isso de prisão mental, de sabotadores, porque você deixa de fazer o que tem que ser feito para fazer coisas que não são necessárias ou que não são as suas prioridades naquele dia, naquele momento, naquele estado. Então são coisinhas bem simples que às vezes você não se dá conta. E por que eu trouxe esse assunto aqui hoje para comentar com vocês? Porque é um dos maiores problemas que hoje as mulheres encontram na hora de realizar os seus processos, as suas tarefas, de decidir, principalmente por medo, por ansiedade, por agonia, por angústia. Então são todos sabotadores que fazem com que você não tome aquele passo que você deveria tomar naquela situação, em determinadas situações. Então hoje é sobre isso que eu vou falar, sobre essas questões do sabotamento. Você vai descobrir como isso afeta a sua vida, você vai descobrir como que isso surge e você vai descobrir também como lidar de melhor forma. Quando o assunto dos sabotadores da prisão mental, ela serve para te parar, ela serve para te deixar na zona de conforto, ela serve para que você não tome as atitudes necessárias para tomar ou para decidir alguma determinada situação. Por isso que hoje em dia existem mulheres e homens infantis, porque chega na hora de decidir as coisas que devem ser feitas, que precisam ser feitas, elas simplesmente se sabotam, elas agem ao contrário, elas fogem, elas fazem coisas que não deveriam, elas não dão prioridade para aquilo que tem que ser feito, porque elas se sabotam. E como esse sabotamento funciona? Ele começa com pequenos pensamentos na sua mente, com pequenos calafrios, suadores, uma sensação de medo, uma sensação de ansiedade. Então todos os sentimentos que podem te deixar com um mal-estar são considerados sabotamentos negativos, sabotamentos da prisão mental, porque ela te prende naquela tua zona de conforto. E por que você precisa descobrir o seu sabotador? Para que você consiga ter um equilíbrio emocional. Porque se você se dá conta, se você tem consciência do teu sabotador, daquilo que está te prendendo, daquilo que está fazendo você ficar na zona de conforto, daquilo que está tirando a tua atenção, daquilo que está fazendo com que você pare para assistir uma TV ao invés de ler um livro, você consegue ter consciência desses atos e fazer algo totalmente diferente do que você fazia antigamente. Então, cada ação tem uma reação. E quando você toma conta, você se dá conta dessas ações sabotadoras, você começa e pode agir de forma diferente toda vez que ela se manifesta. Então, por isso é importante você entender esse primeiro passo que é os sabotadores. Se você tem consciência desses sabotadores, você consegue tomar ações diferentes. E isso te dá um degrau a mais para que você suba e comece a agir de forma diferente. Você consiga subir cada vez mais os degraus da sua vida, os degraus dos seus ciclos, os degraus do seu sucesso, que é o assunto principal de toda essa demanda dos 100 dias por uma vida. Você entender os caminhos e o passo a passo para atingir sucesso em qualquer área, em qualquer coisa que você deseje. Quem são esses sabotadores? Como eu falei anteriormente também, os sabotadores são mecanismos de defesa. A gente já vem com esses sentimentos, a gente já vem com essas emoções, a gente já vem com esse tipo de reações, porque são parte de nós. Então a gente nasce, cresce numa família onde a gente aprende coisas, onde a gente carrega coisas, e aí a gente aprende a ter memórias, a ter sentimentos, de acordo com a forma que ensinam para nós. Se você é como eu, com a maioria das famílias, entende e tenha certeza de que quando você foi crescendo, ninguém te ensinou que quando você fazia birra, aquilo era por questão de você não conseguir o que você queria naquele momento. Quando você chorava sem motivos, era porque você queria aquele colo, um apego, um sentimento de amor, um sentimento de carinho. Quando você era rejeitado, você só queria um pouquinho de atenção. Ninguém parou até você e te explicou isso. Ninguém ajoelhou até você, no teu tamanho, como criança, e falou: olha, meu filho, eu sei que você está sentindo isso, eu sei que isso é ruim, eu sei que esse sentimento é ruim. Ninguém parou para te ensinar isso.
E a gente tem as consequências na vida adulta, porque a gente ainda não aprendeu a lidar, a gente não sabe como lidar com determinadas situações. Nem todas as famílias são assim, mas a grande parte, a grande maioria, realmente não sabe como lidar com os sentimentos. E até mesmo é bíblico que se você não sabe lidar com os seus sentimentos, eles te domam, eles tomam conta. E isso começa aqui no teu peito e sobe para tua mentalidade. Porque se você escuta algo, se você aprende algo que fere os seus valores, as suas crenças ou a forma como você se sente de acordo com aquela situação, você tem uma determinada reação que pode fazer coisas nas quais você possa ou não se arrepender para o resto da vida. Então, os sabotadores, eles podem sim danificar muito a sua vida. E eles podem sim parar o teu sucesso em determinadas situações. Então é importante que você saiba como isso funciona, você saiba como que surge e você saiba que isso é com você, é seu, já vem com você, já vem como uma bagagem de sabotamento, já vem como um mecanismo de defesa, porque é assim que você aprendeu. Quando você está em um determinado local, quando criança, voltamos lá na área da infância, e você não se sente confortável com alguma determinada situação, o que geralmente acontece? A criança ela se reprime, ela foge, ela corre para o quarto, ela corre para o celular. Então são coisas que às vezes as pessoas elas não te ensinam. Então toda vez que ela estiver em uma situação difícil na fase adulta, ela vai querer agir da mesma forma, porque ninguém ensinou para ela que naquele momento ela precisava lidar com aquilo. Ela precisava aprender com aquilo, ela precisava identificar o que estava acontecendo. E até que você chegue a uma determinada idade e aprenda que aquilo vem de você e que você não pode se livrar e sim aprender com ela, é um passo muito longo. São coisas muito complicadas, porque nem todo mundo quer olhar para dentro de si. E a transformação começa de dentro para fora, porque não tem como você querer ser amada se você trata as pessoas mal. Não tem como você querer que as pessoas ajam como você age se dentro de você as coisas não funcionam assim. Então é isso que você precisa entender na hora dos sabotamentos, que a transformação ela vem de dentro para fora, que é um mecanismo de defesa e que vem de você, que você não pode eliminar e sim aprender a lidar com elas, porque ninguém nos ensinou a lidar com isso, ninguém nos ensinou que tinha que ser assim ou que funcionava assim. E para cada pessoa é diferente, cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas ao menos um pingo de consciência, de saber, de aprender, de conhecer como isso funciona, pode fazer total diferença na hora de lidar com determinadas situações. Então, os sabotadores nada mais são do que mecanismos de defesa que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso ser desenvolve com o decorrer do nosso crescimento. Mas como que eu soube que era um sabotamento que eu estava reagindo? Foi através dos estudos, foi através de crescimento, foi através de aprendizado. Você não consegue nada na sua vida se você não aprender, se você não construir, se você não se desenvolver. Se você não for em busca do conhecimento, se você não for em busca de aprendizado, se você não for em busca de saber mais sobre si próprio, sobre as coisas e como elas funcionam. Então foi assim que eu descobri o que são os sabotamentos. Foi estudando, foi aprendendo, foi indo atrás. Através de livros, através do YouTube, através de revistas, através de vídeos, fóruns do YouTube, porque a gente vai pegando indicação e acaba aprendendo cada vez mais. Através de treinadores, através de treinamentos. Então a gente vai aprendendo o que são esses sabotadores e como eles trabalham na nossa vida. O primeiro sabotamento que eu aprendi foi as crenças. Porque se você acredita que você não pode, você realmente não pode. Então aquilo ali te sabota toda vez que alguém vem te falar uma informação. Olha, você pode andar de bicicleta, sendo que eu nunca andei de bicicleta, aquilo já dá um baque em mim e já fala, essa pessoa é louca, eu não sei andar de bicicleta, eu não consigo andar de bicicleta, eu não posso andar de bicicleta, porque vai acontecer uma catástrofe, eu vou cair, eu vou me machucar, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, isso é um sabotamento porque não te permite agir de forma diferente, não te permite fazer algo diferente. Então, foi dessa forma que eu descobri o que são os sabotamentos, através da questão da crença. Foi onde veio o primeiro baque, mas aí eu ainda não sabia que era um sabotamento. Então, foram indo, e eu também aprendi através da Elaine Orives, que ela fala muito sobre essas questões de sabotamento, o Pablo Marçal fala muito sobre os sabotadores. Então são tudo coisas que a gente carrega, mas a gente não sabe lidar e se torna uma total catástrofe, para que você consiga ir adiante. Então foi dessa forma que eu fui aprendendo, foi dessa forma que eu fui tendo que mudar, foi dessa forma que eu fui acreditando que eu podia mais, foi dessa forma que eu fui mudando as minhas crenças, foi dessa forma que eu fui mudando a minha forma de pensar, foi dessa forma que eu fui mudando as minhas rotinas, a minha questão de organização, a minha questão de anotações. Então, é importante entender
que tudo que eu falo aqui você não precisa levar como pé da letra. Tudo que eu falo aqui você não precisa fazer realmente. Você precisa testar. E para testar você precisa aprender. E para aprender você precisa ter esforço. E se você tem o sabotador como dominante, você não vai querer nem saber o que é isso. Não vai querer se esforçar para realmente saber como esse mecanismo funciona. E cada vez mais vai distanciando os seus sonhos, as suas metas, a sua vida, porque você acaba sempre adiando os seus sonhos. Então chega dezembro, você começa a criar novas metas para o próximo ano, chega o próximo ano, chega dezembro de novo, você não fez nem um terço das coisas que você planejou, porque você se sabotou o ano todo. Então esse é o segredo que faz com que você pare na hora de realizar os seus sonhos. E foi dessa forma que eu descobri. Se eu continuasse procrastinando, se eu continuasse com preguiça, se eu continuasse acordando tarde, se eu continuasse agindo de determinadas maneiras, tendo um comportamento agressivo, tendo um comportamento que me deixasse triste, tendo um comportamento que me deixasse que as coisas dominem, eu nunca ia estar onde eu estou hoje. Então é importante que você também saiba dessas questões. É um processo? É um processo. Eu ainda hoje falho, mas eu tenho um entendimento disso e eu fui além daquilo que eu acreditava, trazendo isso aqui para o perfil, aqui para vocês, aqui para quem está assistindo, trazendo para que você tenha esse entendimento sobre esse sentimento. Então são processos que levam tempo, processos que você precisa ter a consciência para conseguir mudar aos poucos esse tipo de sentimento, esse tipo de sabotamento. Então, são pequenos detalhes, pequenas ideias, pequenos gestos, pequenas ações que fazem com que você comece a transformar o seu dia a dia, comece a transformar a sua vida. Caso contrário, passa ano, passa dia, passa meses e você continua se sabotando e continua querendo seguir os mesmos ciclos, seguir as mesmas rotinas por causa do teu sabotamento. Então a prisão mental nada mais é do que o teu próprio sabotamento. Eu descobri isso da pior maneira, me sabotando e adiando os meus sonhos, adiando os meus desejos, adiando as minhas metas. O sabotamento funciona como uma forma de conforto, porque te deixa na zona de conforto. E como que isso te conforta? Ele faz com que você fuja das ações. É mais confortável você deixar de resolver aquela situação para fazer algo diferente. É legal você assistir uma novela, assistir um jogo, beber, fumar, seja lá o que você tira como um hobby, ou como um descanso, ou como um alívio, para que você consiga deixar aquilo que deveria ser prioridade para depois. E aí começa a procrastinar e procrastinar e procrastinar. Aqui um exemplo que eu coloquei também, que eu já falei anteriormente, que é a questão da nossa infância. Então, por exemplo, uma criança que está no meio de discussões dos pais, que está lá ouvindo eles gritando, ouvindo eles se xingando, mostrando desamor um com o outro, por coisas bestas, por coisas fúteis, que vocês também vão aprender sobre isso e como ter esse controle para que você não perca seu tempo e sua energia discutindo por coisas inúteis, que não deixa de ser um processo também que você vai aprendendo com o tempo. Então essa criança, o que ela faz? Ela corre pro quarto, ela corre pra mãe não, porque a mãe tá discutindo. Ela corre pra avó, ela corre pros tios, ela corre pra alguém que vai se sentir confortável. Então essa criança, ela cresce com essa repressão, essa prisão mental, que toda vez que ela se sentir desconfortável com uma determinada situações, que ela tiver que se virar sozinha na vida adulta, ela vai fugir. Ela vai pedir colo, ela vai pedir acolhimento, ela vai correr, ela vai sair daquela situação, vai querer fugir daquela situação. E como eu falei anteriormente, os sabotadores, eles são formas de mecanismo de defesa. Então não tem como você fugir de algo que é seu. Uma hora ou outra vai se manifestar novamente. Uma hora ou outra você vai ter que lidar com aquela situação novamente. Uma hora ou outra você vai ter que enfrentar aquela situação. Mas, como eu falei, isso é de dentro para fora. Então, voltando para a prisão mental, eu quero falar um pouquinho sobre essa analogia. Uma analogia bem simples para vocês. Por exemplo, a prisão mental. Você tá lá naquela prisão, você tá lá na cela, toda fechada, com um quadradinho lá, que só tem a porta. Você tá lá em desespero. Na verdade, você tá lá calminha, de boas, com você ali, com teus pensamentos. E aí, quando vem, começa a surgir várias de você. Como se fosse um fantasminha. Você tá aqui de pé, tudo tranquilo, na zona de conforto, tá confortável, tá ali tomando teu suquinho, mexendo no celular, pipi, popó. E o que acontece? Começa a surgir essas questões. Você tem em mente, no teu inconsciente, que você precisa realizar tarefas naquele dia. Que você precisa corrigir coisas naquele dia. Que você precisa tomar ações naquele dia. Que você precisa falar com tal pessoa naquele dia. Mas você tá confortável ali, comendo de boas ali, papapá.
Aí vem essas questões dessas fantasminhas que são versões suas. E essas versões suas são as suas personalidades. Mas você está na tua prisão mental, então está na zona de conforto, não vai dar importância para essas sombras, para essas almas, para esses fantasminhas que estão ali ao seu redor. Mas de repente, a tua memória ela é tão sabotadora, a tua mente ela te mente tanto, que ela vê que você tá confortável e diz assim, opa, ela tá de boa aí, vamos jogar um mecanismozinho ali de defesa pra ela, pra ver se ela realmente tá ligada. E aí, pá, você tá de boa e vem a sombra da ansiedade e entra dentro de você. Aí você já começa a ficar ansiosa, você já começa a suar frio, você já começa a lembrar que precisa fazer aquele trabalho que era que você tinha 5 meses pra fazer, pra entregar semana que vem. Aí você já lembra que tem que fazer outra coisa, porque senão o seu chefe vai brigar com você, vai te encher o saco. Aí você lembra que você tinha que fazer o jantar pro teu marido que chega daqui a 2 horas, 1h30 do serviço, ou daqui meia hora. E aí a tua ansiedade tá ali, rindo da tua cara, ali dentro de você, e você tá ali começando a suar frio, começando a ficar pensativo, começando a ficar mais ansioso, começando a suar frio, começando a bater a perna, e o celular, e passa. Tranquilo, você ainda tá na zona de conforto, porque isso não foi suficiente para você agir e fazer a janta e fazer alguma coisa. Aí vem a agonia. Ela entra dentro de você, a agonia. Aí você começa a ficar ansiosa e agoniada porque você quer assistir aquele vídeo até o final, mas você sabe que teu marido vai chegar dali a 30 minutos e você precisa fazer a janta. Beleza? Mas ainda não foi suficiente para você sair da sua prisão mental. Não foi suficiente para você sair da sua cela. O que acontece? Entra mais uma sombrinha ali, uma almazinha, um fantasminha de uma versão tua. Medo. Meu marido, a hora que ele chegar, ele vai estar faminto, ou a janta não vai estar pronta e vai gerar uma discussão. E aí teu filho tá ali do lado, vai gerar... Ali do lado não, mas teu filho tá lá no outro quarto, digamos assim. E aí já vem a questão de culpa, porque você precisa fazer a janta, e o teu filho também está com fome, e ele vai ver a discussão. Então, só vem assim, ó. Você tá ali na zona de conforto, na sua prisão mental, e as suas diversas personalidades das janelas killers, que eu vou explicar um pouquinho pra vocês também, dessas janelas que vão se manifestando, que vão gerando gatilhos, que você sabe que você precisa fazer, que você não faz, vai te sabotando. E você tá confortável na tua prisão mental e você não sai dessa prisão mental. Você continua ali, a chave tá aqui no teu pescoço, ó. É só você ir ali, virar a chave e fazer o que tem que ser feito. Mas você tá tão cheia de coisas, tão cheia de ansiedade, cheia de agonia, porque você se permitiu que elas adentrassem dentro de você, que esses gatilhos fossem acionados na sua vida. Você permitiu que isso acontecesse, então você só precisa virar a chave, mas você tá tão cheia de coisa, tão carregada dessas suas personalidades, que você não consegue ter livre e espontânea vontade para tirar isso da sua mente, para ter um equilíbrio na sua mente, para conseguir parar e pensar com calma, respirar, ou analisar as coisas ao seu redor, ou respirar e ver o que você pode fazer primeiro naquele curto tempo. Então, são coisas que quando os sabotadores, eles atacam, quando eles vêm pra cima de você, é como se uma fumaça de todas as suas personalidades negativas tomassem conta do seu ser, da sua centelha, da sua luz, e você não conseguisse ter forças para pensar e agir, não conseguisse ter forças para se questionar do porquê aquilo está acontecendo, não consegue ter forças para no outro dia fazer de forma diferente. Então a prisão mental, ela funciona dessa forma. É assim que ela vai se manifestando e vai descobrindo. E voltando um pouquinho, que antes eu falei das janelas killers, das janelas que te sabotam, como que funciona isso? Quando a gente cresce, a gente tem duas janelas que são instaladas em casas da nossa mentalidade. As janelas da memória e as janelas killers. As janelas das memórias, elas servem para que você consiga ter todas as melhores lembranças na sua mente. São memórias que você carrega com você, são memórias que te aquecem o coração, são memórias que te deixam feliz, são memórias que te deixam alegre, mas que, como elas estão lá no seu inconsciente, na casinha do seu inconsciente, elas só são acionadas quando você decide, quando você quer lembrar daquele momento, quando você está tomando um café e lembra de quanto riu naquele determinado dia com determinada pessoa. Essas são as janelas das memórias. Memórias boas, memórias que te ajudam, memórias que te alimentam, memórias que te deixam feliz, memórias que te deixam alegre. As janelas killers são todas as memórias negativas, sabotadores negativos, mecanismos de defesas negativos. Então são coisas que você carrega com você e que agem de forma inconsciente. Então temos essas duas janelas, as janelas das memórias, que são acionadas todas as vezes que você consegue, que você determina, que você tem controle
E as janelas killers, que enquanto você não tiver conhecimento dessas janelas, elas se manifestam quando você baixa a sua vibração. Você desanimou, já é um gatilho para te acionar a ansiedade. Aí você tá lá na sua prisão mental, de boas ali no celular, pipipi, pó, e pá, vem a ansiedade. Abre a janela killers de que você precisa fazer aquela determinada coisa. Porque lá na tua infância você se sentia muito ansiosa quando tua mãe brigava com você sem motivo, ou quando ela estava estressada ou alguma coisa desse gênero. Aí acionou esse gatilho de que você carrega com você uma ferida não curada, uma defesa não curada, e aí você começa a agir com ansiedade. Então, você abriu gatilhos para aquela janela killer se abrir naquele dia, no teu determinado momento, e te sabota para que você não faça ou não haja como deveria agir, não tome as determinadas ou as funções que você deveria fazer. Então, é assim que funcionam as janelas killers e as janelas da memória, para que vocês consigam entender um pouquinho como o sabotamento ele é muito amplo. Porque o sabotamento é mecanismo de defesa, é mecanismo de conforto. Enquanto você estiver confortável, todas as suas demais personalidades negativas tomam conta de você, fazendo com que você não haja de determinada maneira, não faça o que tem que ser feito. Então, é assim que funcionam os sabotadores. A gente tem uma vida, a gente tem sonhos, a gente tem metas. Mas todas as vezes que a gente permite que o sabotamento tome conta, porque a nossa mente, ela funciona assim. É uma guerra entre a mentalidade boa e a mentalidade ruim. Então, toda vez que você permite que a mentalidade ruim tome conta, ela te sabota, ela te prejudica, ela te para, ela te prende. E toda vez que você permite se conhecer e ter o conhecimento, ter a consciência de que esse sabotamento está tomando conta naquela determinada ação, você consegue pensar, opa, peraí, está acontecendo de novo, por que isso está acontecendo? Começar a se questionar, como que isso foi acionado? O que eu fiz que me gerou essa determinada reação? O que eu fiz que me gerou ansiedade? Por que eu não estou fazendo o que tem que ser feito? É dar de frente com a tua parte negativa. Tudo tem os dois lados, tem as duas polaridades. O bom, o ruim, o legal, o ruim também. Veio o soluço, me esqueci até do que eu estava falando. Mas todos têm as duas polaridades. Então, a gente tem o yin e o yang, a gente tem os dois lados. A gente tem o lado bom, o lado ruim. A gente tem os sabotadores e tem os agentes de luz, que são a nossa centelha divina, que nos ajuda a chegar onde a gente deseja. Mas quando a gente permite que esses sabotadores eles tomem conta, um grito tão agudo, um grito tão apertado, que não permite com que você escute a voz da sua centelha. Faça com que você não escute a voz da sua intuição. Faça com que você não escute aquilo que tem que ser feito. Faça com que você não escute a forma como você tem que agir naquele momento. Então é como eu expliquei antes, a prisão mental, você tá ali de boa e vem só as sombras das suas personalidades tomando conta. Ansiedade, medo, agonia, depressão, insegurança. Então são coisas que só vão adentrando em você, fazendo com que você não tome a determinada ação que você deveria ter tomado. Como identificar os sabotadores? Essa é a principal da live de hoje. Como que você pode identificar esses sabotadores? De uma forma bem simples. Você saber identificar os seus sentimentos, as suas ações indeterminadas. Ai, que chato. A zona de conforto tá bom. Não preciso identificar os meus sentimentos, não preciso identificar as minhas emoções, eu não preciso saber o que está acontecendo. Amiga, felina, amada, tigresa, precisa. Por quê? Porque se você não sabe identificar, se você não tem lá no fundo, a tua centelha grita toda vez que você se sentir mal, porque é difícil você não conseguir identificar isso. É de uma forma bem simples e bem fácil, que pra mim demorou muito, cerca de 1 ano, saber identificar os meus sabotadores. Então eu tô aqui explicando pra vocês de uma forma bem simples e bem fácil, que é você saber a hora que você está mal. Então, sabe quando você sente uma dor? É impossível você não conseguir identificar. Um gatilhozinho bônus pra vocês é que quando você consegue identificar os sabotadores, você consegue se livrar de doenças e dores, porque você consegue manter o equilíbrio desses sentimentos, dessas emoções, dessa mentalidade, dessa forma de pensamento e da forma de agir também. Um bônus exclusivo que surgiu na mente aqui, surgiu, eu vou falando. Continuando. Então, quando você sente aquela dor, você sabe identificar quando você sente aquela dor. Quando você sente uma ansiedade, às vezes você não sabe identificar que é uma ansiedade. Mas você sente que tem algo diferente do teu corpo. Isso é um autoconhecimento, isso é o autodesenvolvimento. Você conseguir saber quando isso se manifesta. É o teu autodesenvolvimento, é o teu autoconhecimento. É as suas próprias crenças. Então, para você identificar o que está te sabotando, basta que você comece a analisar a partir de hoje todas as vezes
que você perceber que o teu corpo não é o teu corpo, que o teu sentimento não é o teu sentimento, que você não está alegre, que tem alguma coisa te incomodando e você não sabe o que que é, que tem alguma coisa te prendendo e você não sabe o que que é, que você queria gritar e não sabe como fazer isso, que você queria fazer algo diferente ao invés de trabalhar e aquilo te dá uma sensação. A ansiedade em si, ela se manifesta de diversas maneiras. Eu aconselho você a pesquisar as formas de ansiedade, mas se você é uma pessoa muito ansiosa, eu aconselho você a não pesquisar, porque pode te gerar ansiedade sem que você consiga ter o entendimento desse sentimento. Então, eu não sou nenhuma médica, não sou nenhum profissional para falar de ansiedade, mas eu sei as minhas experiências e tudo aquilo que eu estudei dentro da ansiedade para conseguir equilibrar a minha ansiedade. Então, são coisas que você precisa conseguir identificar para saber quais são os seus sabotadores. E aí, como eu falei, é uma forma bem simples e vai muito da prática. A prática leva à perfeição. É você conseguir, aos poucos, identificar. E se você tem esse desejo ardente, se a tua centelha, se a tua luz, se o teu eu realmente está gritando por isso, e você realmente acionar, porque a gente tem o livre-arbítrio. Quando você disser assim, eu quero fazer diferente, a tua centelha, o teu eu, o teu ser, a tua luz, vai encontrar maneiras de te mostrar quando esses sabotadores se manifestarem. E tudo isso eu vou ensinar para você nos próximos 100 dias. Tudo isso eu vou te ensinar para você como é que funciona. Tudo isso eu vou te mostrar como é que pode ser percebido essas questões. Então, para você saber o que está te sabotando, você precisa analisar quanto tempo você está no celular. Quanto tempo você perde assistindo algo, sendo que você tinha outras coisas para fazer? Quanto tempo você para de boas, que você fica feliz, que você fica alegre? Quanto tempo você fica triste e ansioso? Quanto tempo você perde com pensamentos que te causam medo? Quanto tempo você perde com pensamentos que te causam angústia? Quanto tempo você perde com pensamentos que te causam insegurança? Então, é dessa forma que você vai conseguir identificar o que te sabota. É analisando o tempo que você ficou com determinado sentimento, com determinada emoção, com determinado comportamento. É fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. E eu tô aqui entregando para vocês aquilo que eu tive que aprender sozinha, que eu tive que identificar sozinha, que eu tive que procurar e pesquisar, saber o que são os sabotadores e como que eles causam e quais são os principais sabotadores. Para conseguir saber, olha, eu tenho isso, eu já me senti dessa forma. Será que isso é ansiedade? Bah, tô sentindo de novo. Então, realmente, é ansiedade. Por que eu estou me sentindo ansiosa? Como que isso está me trazendo problemas? Então, é dessa forma que você vai começar a identificar os sabotadores. Porque, enquanto eles estiverem tomando conta da sua mentalidade, você não vai conseguir abrir espaço para planejar o teu sucesso. Não vai conseguir abrir espaço para planejar a sua vida. Não vai conseguir abrir espaço para planejar a sua agenda. Não vai conseguir abrir espaço para ajustar aquilo que tem que ser feito naquele dia. Não vai conseguir determinar espaço para determinar as suas prioridades. Então você vai continuar se sabotando e vai se sentir ansioso, vai se culpar e vai se sentir sobrecarregado por não conseguir fazer todas as tarefas que você deveria fazer naquele dia, porque você não identificou o teu sabotador naquele momento, que é deixar de fazer aquilo que tem que ser feito na hora que tem que ser feita, porque você está preocupado demais com coisas que não estão no teu controle. E isso não abre espaço para tua centelha, para tua intuição, para o teu eu agir na sua vida, porque é ele que deve estar no controle, é a tua centelha, é o teu eu, é a tua luz que tem que estar ali, porque ali não existe essa dor que a gente carrega da ansiedade, do medo, da angústia. Ela existe, mas se você consegue carregar de uma forma mais amenizada. Não é possível você eliminar totalmente da sua vida, você bloquear a gente já bloqueia, mas não é possível você excluir, porque sempre vai haver gatilhos que vão acionar esse sentimento em você. E se esses gatilhos acionam, se te deixam com determinado comportamento, é porque ainda tem coisas a serem curadas. E nem todo mundo quer se curar. Por isso que se você decidir hoje curar isso dentro de você, você já pode ser considerada uma mulher, uma felina de sucesso. Porque você decidiu fazer algo diferente. Você decidiu tomar alguma ação diferente. E para que isso leve como um foco profundo, um foco longo, você precisa aprender quais são esses sabotadores. Você precisa aprender como e qual caminho tomar a partir disso. Esse é o assunto de hoje, era sobre os sabotamentos e como eles podem prejudicar na sua vida e como pode ser uma catástrofe se você não toma consciência deles. Gratidão a você que assistiu aqui até o final. Beijos!